E aí, pessoal, a gente vai ver agora alguns mitos e verdades sobre adubação, né? Adubação orgânica, adubação das plantas de modo geral. Existe muito mito, né, em torno de algumas adubações, borra de café, casca de ovos, alguns adubos milagrosos, né, que a gente sempre vê pela internet, né? E a gente vai tirar algumas dúvidas sobre, sobre isso. Começando, já pegando a deixa, uma coisa muito recorrente da gente ver na internet é que é o seguinte: não existe adubo milagroso, tá? Primeira coisa, não existe adubo milagroso que faz milagre. O muito comum, vocês já devem ter visto, é colocar casca de banana dentro de um copo com água, algum recipiente com água, e usar essa água para fazer isso aqui, ó. Molhar as plantas prometendo que isso aqui é um adubo milagroso. Isso não existe, pessoal. Como agrônomo, eu garanto que isso não existe. Por quê? Para essa casca de banana fazer efeito, ela precisa ser decomposta e mineralizada por micro-organismos, tá bom? Então, todo material orgânico, para ele servir de nutriente para a planta, ele precisa ser decomposto por bactérias e fungos, principalmente, e mineralizado depois. Só após esse processo de mineralização é que isso é possível. É muito comum também, com borra de café, colocar a borra de café dentro da água e dizendo que isso vai virar em adubo em 2, 3 dias. Não vira adubo em 2, 3 dias. Para isso aqui virar adubo na água é pelo menos uns 60 dias. Para que, repito, para que esse material aqui, ó, seja decomposto e mineralizado. Isso aqui também, ó, colocar folhas dentro do vaso da planta, ou seja, proteger o solo com isso aqui. Isso aqui só vai virar adubo, repito, depois que fizer a decomposição pelos micro-organismos, tá bom? Toda a matéria orgânica, olha aqui, ó, na babosa, só vai virar adubo depois que esse material for decomposto. E isso não é da noite para o dia. Isso não acontece em 2, 3 dias. Isso não demora semanas para isso acontecer. A mesma coisa vale aqui para casca de ovo, olha aqui, ó. A casca de ovo a gente pega, tritura ela o máximo que puder e joga aqui por cima. Vai fazer efeito agora? Não. Vai fazer efeito daqui a algumas semanas, talvez até meses, depois que isso aqui for decomposto e mineralizado. Então toda a matéria orgânica, borra de café, casca de banana, folhas, para virar adubo ela precisa ser decomposta depois de algum tempo. Isso aqui é o que faz efeito de maneira imediata, que é o adubo orgânico pronto. Esse adubo aqui, ó, que eu vou colocar aqui em cima, ele é composto orgânico. Ele já passou por um processo de compostagem. Isso aqui era casca de frutas, folhas, restos de hortaliças, que passou por uma compostagem, mineralizou, foi decomposto e agora sim ele está pronto para fazer o efeito imediato aqui em cima. Então esse processo sempre vale para a matéria orgânica que a gente coloca nas plantas, tá bom? Então, repito, não existe adubo milagroso, tá bom? Não existe adubo milagroso. Casca de batata dentro de água. Sempre que usar esses termos milagrosos, a gente já tem que ficar com o pé atrás, né? Porque tem muita informação na internet e não dá para confiar em tudo. Outro mito, inclusive já teve comentário aqui no canal, é que colocar essas folhagens em cima dos vasos, olha aqui, ó, causa acidez nas plantas. Isso não é verdade. Colocar folhas em cima das plantas não causa acidez. A adubação orgânica ela não causa acidez. O que causa acidez no solo, principalmente, tá, é chuva, tá? Tem toda uma explicação para isso, mas de modo geral, a grande causa de acidez nos solos, principalmente aqui da Amazônia, é a chuva, né? Claro, aliada a outros processos também, mas folhas não causa acidez em plantas, tá bom? Colocar esse material orgânico não causa acidez nas plantas. Outra coisa importante, NPK e adubo orgânico são coisas diferentes, né? O NPK é melhor que o adubo orgânico? Na minha visão, não existe um melhor e nem existe um pior. Cada tipo de adubo, o mineral, que é o NPK, e o orgânico, que é esse aqui, ó, eles são diferentes. Então,
Cada um tem suas vantagens e limitações. Outra coisa importante, encher isso aqui de adubo. Quanto mais adubo eu usar, mais a planta vai responder, mais ela vai crescer, mais ela vai produzir frutos? Não necessariamente. Geralmente o que a gente faz? Coloca pouco adubo aqui, ó. Um pouquinho por vez. Sei lá, algumas gramas a cada 15 dias, a cada 10 dias. Por quê? Porque a planta, de uma maneira geral, ela absorve um pouco de adubo, um pouco de nutriente por dia. Então, não adianta eu encher isso aqui de uma vez de adubo, que isso não vai necessariamente fazer ela crescer muito. É muito mais interessante, principalmente com o adubo NPK, colocar o adubo de forma parcelada. Então, se eu colocar 1 kg de adubo aqui, não quer dizer que minha planta vai estourar de tanto crescimento. É muito melhor a gente parcelar, porque a planta ela vai absorver um pouquinho de adubo por dia. E outra coisa importante, adubo orgânico não é tudo igual, tá? Existe esse aqui, ó, que é o composto orgânico, existe o humus de minhoca, existe os biofertilizantes, que tem vídeos aqui no canal também, né? Biofertilizante a gente faz com água, então a gente faz de uma maneira muito diversificada o adubo orgânico. Tem os das minhocas, tem o composto orgânico, tem o biofertilizante, tem vários tipos de adubo orgânico, então nunca é só uma coisa, tá? Existem vários tipos de adubo orgânico, assim como existem processos diferentes de fazer o adubo orgânico. Então, esses restos vegetais a gente pode sim usar para fazer a adubação, desde que a gente use de maneira adequada, né? Não esperando milagres, porque milagres na adubação não existem, tá? Mas fazer, por exemplo, uma composteira, para primeiro fazer a compostagem desses resíduos, ou então ter a noção de que colocar a casca de fruta agora aqui em cima, a casca de ovo, não vai fazer efeito imediato. Ela vai precisar de um tempo para ser mineralizada, como eu falei desde o início do vídeo. Isso é importante até porque para que as plantas absorvam, né, os nutrientes de maneira adequada.